Dissolução irregular da empresa executada, desconsideração da personalidade jurídica e sucessão material e processual. Qual a ligação disso tudo? Vamos analisar na lição prática jurídica de hoje, a lição de número 125 de um total de 365. Diariamente eu trago aqui neste canal um conteúdo jurídico voltado a como obter sucesso na defesa do executado. E também, muitas vezes, eu trago aqui matérias relacionadas a como vencer o processo de conhecimento. E hoje vamos falar especificamente sobre dissolução irregular de uma empresa e desconsideração da personalidade jurídica. Nós sabemos que no curso de uma ação de execução, vige o princípio da responsabilidade patrimonial. É aquilo que está lá no artigo 789 do Código de Processo Civil. Os bens de propriedade ou posse do executado é que respondem pela dívida exequenda. Temos também as hipóteses de responsabilidade patrimonial secundária, aquelas previstas nas hipóteses do artigo 790. Quando se ajuiza uma ação de execução contra a pessoa jurídica, em regra, quem responde pelo patrimônio, quem responde pela dívida, melhor dizendo, é o patrimônio da própria pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem personalidade, a pessoa jurídica tem patrimônio próprio e é o patrimônio dela que responde pela dívida. O sócio só pode responder pessoalmente por seu patrimônio em razão de uma dívida da sociedade se aquele tipo societário impõe por lei a responsabilidade subsidiária do sócio. Fora dessa situação, em que a própria espécie de empresa impõe essa responsabilidade do sócio, o sócio não responde com seu patrimônio pessoal pela dívida da sociedade. No entanto, excepcionalmente, diante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez previsto e estando presentes os requisitos que autorizam a desconsideração, é possível, então, que o patrimônio pessoal do sócio responda pela dívida da sociedade. Claro, para que isso aconteça, inaugura-se um incidente no processo de execução, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para trazer o terceiro sócio para dentro da execução e agora o patrimônio pessoal do sócio responder pela dívida da sociedade. Bom, é muito comum o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente baseado na mera dissolução irregular da empresa. A empresa executada não é encontrada, já não está mais operando, a sua atividade já foi extinta, só que não foi regularmente dado baixa no ato constitutivo dessa empresa. Formalmente a empresa ainda existe, mas faticamente ela não mais está em operação. Muitas vezes o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é fundamentado exclusivamente na dissolução irregular de uma empresa, de uma sociedade. E o STJ tem um posicionamento pacificado no sentido de que a mera dissolução irregular da empresa não gera justa causa para a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, quando a relação é regida pelo Código Civil, ela só opera naquelas hipóteses previstas no artigo 50, cumpridos os requisitos do artigo 50 do Código Civil. A necessidade de ter, no caso concreto, um abuso do direito de personalidade. E esse abuso, ele é configurado ou pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade. E se for uma relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aí vai aplicar os requisitos da teoria menor para desconsideração. Em outras palavras, tem que ficar configurado os requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio pessoal do sócio responda pela dívida da empresa. A mera dissolução irregular da empresa não é por si só justa causa para a desconsideração. Muito bem, esse entendimento é pacificado. Agora veja, se a empresa teve uma baixa regular,
Ou seja, foi feito todo o procedimento de extinção da pessoa jurídica, né? de dissolução da pessoa jurídica. Nessas circunstâncias, em razão da baixa da empresa, é possível a inclusão do sócio no polo passivo da execução. Aí, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, que trata da sucessão patrimonial e processual. Agora, repito, desde que tenha ocorrido a liquidação da empresa nos termos do artigo 1102 e seguintes do Código de Processo Civil e desde que haja um saldo remanescente de bens que eram da empresa e foram distribuídos em favor dos sócios. Nessas circunstâncias, os sócios responderão pelos limites dos bens que receberam, os bens que eram da pessoa jurídica e que foram agora partilhados em razão da sua dissolução, partilhado entre os sócios. Agora, caso não tenha havido a liquidação da empresa nos termos da lei, mas tão somente dado baixa junto à Receita Federal de forma irregular, é imprescindível para que o sócio responda o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens do sócio sejam atingidos para o pagamento da dívida da sociedade. Ok? Muito bem. Agora veja, tem um entendimento doutrinário e jurisprudencial no seguinte sentido: se houve uma dissolução irregular da empresa e a empresa tem uma ação de execução ajuizada contra ela, a dissolução irregular da empresa seria um ato análogo à morte da pessoa física. E, portanto, a extinção irregular da pessoa jurídica ensejaria uma sucessão patrimonial e processual dos sócios, em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica. E o patrimônio pessoal dos sócios poderia responder pela dívida, fundamentado aqui, por analogia, ao disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil. Nessa interpretação jurisprudencial, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, nos termos do artigo 110 do CPC, atraindo a sucessão material e processual, e com isso haveria uma responsabilização pessoal dos sócios, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem, o que temos que observar aqui e que é muito importante? Ainda que se leve em consideração esse entendimento relacionado à sucessão patrimonial e processual, esse sócio só poderia responder pessoalmente pela dívida da sociedade na situação em que houve a dissolução irregular da empresa e, em razão dessa dissolução, houve distribuição, partilha dos bens da empresa em favor do sócio. Ou seja, a empresa tinha patrimônio e, em razão da sua extinção irregular, esse patrimônio foi dividido entre os sócios. Nessa situação, o sócio responderia, porque ele recebeu o patrimônio da própria pessoa jurídica dissolvida, mas o sócio responderia limitado ao valor do patrimônio que ele recebeu da pessoa jurídica. Seria aqui equiparado a mesma coisa que acontece quando o executado, pessoa física, é morto durante a ação de execução. Se ocorre a morte do executado, os herdeiros respondem nos limites da herança. E aqui os sócios responderiam no limite dos bens que foram arrecadados em razão da dissolução da pessoa jurídica e distribuído entre os sócios. E mais que isso ainda, eu particularmente entendo que nessa situação de sucessão processual e patrimonial, o sócio responderia, se recebesse um patrimônio em razão da partilha por extinção da pessoa jurídica irregular, e segundo, o sócio responderia se ele fosse o administrador da empresa, se ele fosse o gestor dessa empresa que foi dissolvida irregularmente.
Então, é uma questão ainda muito aberta, né, pela jurisprudência, mas temos jurisprudência do STJ nesse sentido, nesse RESP 1.784.032 de São Paulo, relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, fica exatamente consignado que em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração da existência de patrimônio líquido positivo da empresa dissolvida irregularmente. E mais que isso, fica aqui dependente também da efetiva distribuição desse patrimônio entre os seus sócios. Nessa situação, poderia o sócio responder até o limite desse patrimônio recebido da empresa dissolvida irregularmente. É isso, um tema ainda pouco explorado na prática jurídica, mas muito interessante. Ficamos por aqui e nos encontramos amanhã com mais uma lição prática jurídica do dia.